Secan ele surgiu de uma ideia que eu tinha, que desde a minha formação médica, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que tanto o médico quanto o paciente, eles eram muito desvalorizados em qualquer serviço de saúde. Então, eu percebia que existia uma insatisfação geral, até hoje existe essa insatisfação, por parte de todos os setores, do médico, da enfermagem, da nutrição, do paciente, dos acompanhantes dos pacientes. Todos os setores, todos os envolvidos na assistência da saúde estão insatisfeitos. Então, quando eu resolvi fundar o Secan, foi com esse objetivo, de poder resgatar esses valores da medicina, da boa e velha medicina, valorizar o médico, valorizar o paciente e ser extremamente resolutivo. Então, foi daí que eu resolvi trazer esse projeto aqui para o Morumbi, e hoje a gente tem essa unidade do Morumbi, e acabamos de inaugurar a mega unidade, com 3 andares, mais ou menos 1.100 metros quadrados, e temos um posto avançado na Paulista, lá na Rua Itapeba, que é a nossa unidade da Paulista. Então, a nossa missão, que está até estampada em todas as salas, nessa plaquinha aqui, todos os setores da clínica Secan tem, é exatamente esse, é recriar esse padrão que eu sempre imaginei, idealizei, que eu acho que é o melhor para o paciente e para o médico. Bom, o Secan, como eu disse, ele valoriza o médico e o paciente. Então, o nosso diferencial é trazer o médico para dentro da equipe, trazer o paciente para dentro do nosso ambiente e resolver todos os problemas relativos à saúde desse paciente. Então, desde o princípio, que é a consulta, até o final, que é o segmento desse paciente. Nosso objetivo é fazer o diagnóstico, a gente abre, assim, lança a mão de todos os meios de fazer esse diagnóstico e discute para tratar o paciente da melhor forma possível. Tratando esse paciente, seja aqui dentro do Secan, ou encaminhando ele para outros serviços que são referenciados por nós e chancelados por nós, a gente resgata esse paciente para dentro da nossa equipe e continua seguindo ele por toda a vida dele. Então o Secan está presente em todas as etapas do tratamento desse paciente. Quando o paciente procura um serviço de saúde, o objetivo final dele é fazer um diagnóstico. E aí sim, ter a prevenção ou ter o tratamento. No Secan, a gente dividiu em 5 fases para poder ficar de maneira mais didática e mais claro para o paciente em qual etapa ele está. Tudo começa na consulta. A consulta é onde ele encontra o médico, ele mostra os sintomas dele, ele fala o que ele sente, o que ele precisa. Só que isso é responsável só por uma parte do tratamento dele, por uma parte do diagnóstico dele. Não é todas as etapas. Existe toda uma necessidade de uma equipe de suporte, uma equipe multidisciplinar por trás desse paciente, a fim de que o médico não seja só a via final dele. Esse paciente precisa passar por todas as etapas que, inclusive, servem para assessorar o médico durante o diagnóstico do paciente. Aí o paciente passa na consulta, faz os exames, se for necessário, esse paciente passa com outra especialidade para discutir o caso. Os nossos médicos, eles entram em contato um com o outro para poder discutir o caso do paciente. E aí, com o diagnóstico em mãos, a gente institui o tratamento. O tratamento pode ser clínico, cirúrgico ou preventivo. Esse tratamento, caso seja cirúrgico, a gente encaminha para hospitais que são chancelados por nossa equipe, referenciados por nossa equipe e onde a nossa equipe atua. Até, na maioria deles, o agendamento é feito direto pelo Secan. E nós acompanhamos todo o processo de agendamento, autorização do convênio, autorização de materiais e tudo mais. Esse paciente tratado no hospital, ele retorna ao Secan e dá o segmento dele todo aqui. Alguns casos a gente divide por CID, que é o Código Internacional de Doenças, a fim de poder fazer a gestão desses pacientes. Então o paciente ele tem uma certa doença, a gente agrupa ele junto com outros pacientes e a gente entra em contato com eles de tempo em tempo, conforme nossos protocolos, para saber se esse paciente está bem, se ele está tomando a medicação, se ele voltou na consulta, por que ele não voltou na consulta. Então, além de dar todo o tratamento, diagnóstico e tratamento, a gente segue esse paciente para o resto da vida dele. Então o Secan está presente em todas as etapas do tratamento. Isso aumenta a nossa resolutibilidade, aumenta a satisfação do médico e aumenta a satisfação do paciente. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Secan. Então, se você é médico, está insatisfeito no seu trabalho, partilha dos nossos valores, partilha da nossa missão, partilha da visão que o Secan tem, você deveria vir conhecer a gente, conhecer a nossa estrutura e ver se você faz parte da nossa equipe. Se você é paciente, se sente sozinho, está insatisfeito com o seu tratamento, com o seu diagnóstico, quer uma segunda opinião e precisa de um médico que cuide de você com carinho, com amor, atenção e te siga,
também pode procurar o SECAM. Nós estaremos de portas abertas a vocês.